Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade à nossa 11ª aula do capítulo 2. Então a gente vai falar sobre sessões. Então o objetivo da aula é nós aprendermos a utilizar as sessões que têm como função nomear partes importantes do seu documento. Pessoal, as sessões, prestem atenção, nada mais são do que uma divisão organizada do seu texto em LaTeX. Algumas opções envolvem a divisão por capítulo, seção, subseção e sub da subseção. Essas são as opções que o LaTeX nos disponibiliza, tá? E elas são expressas, claro, por meio de comandos. Esse tipo de divisão, pessoal, é muito comum em relatórios, monografias ou artigos, beleza? A gente vai trabalhar alguns comandos que são bastante utilizados para a criação das sessões a seguir. Preste atenção, pessoal, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, tá bom? Para a gente criar um capítulo novo, ou seja, um capítulo numerado, basta utilizar o seguinte comando, chapter. Quando a gente coloca o chapter nesse comandinho aí, a gente inicia uma contagem, tá? Então, suponha que esse capítulo seja o capítulo 2. Nós temos um elemento aqui de contagem, tá bom? Que é o capítulo, né, pessoal? É a seção principal, tá? É a estrutura principal, na verdade, tá bom? Então ele começa a contar. Para criarmos uma seção, pessoal, ela está dentro de um capítulo, beleza? Nesse caso aqui, seguindo essa lógica. Ela vai ter dois elementos, né? 2 e 1, tá? Ela é separada por um ponto, 2.1, porque é uma continuação. Basta utilizarmos o comando section, tá? Para a gente criar uma seção, basta colocarmos o comando section, beleza? Agora, para a gente criar uma subseção, no caso compõe de 3 elementos, basta a gente utilizar o comando subsection, dessa forma aqui, tá bom? E por fim, para criarmos uma sub da subseção, basta utilizar o comando subsection. Perceba, pessoal, que isso compõe uma hierarquia. Começa no capítulo, vai para a seção, vai para a subseção e vai para a sub da subseção. Começa no mais genérico e vai até o mais específico. Isso é a lógica de estruturação de textos acadêmicos, tá bom? Mas note uma coisa bastante interessante aqui. A sub da subseção, ela não é numerada. Por quê? Se eu colocar no formato de monografia, se eu configurar no formato de monografia, começa a contagem lá no capítulo e termina na subseção. A sub da subseção não é numerada, tá bom? O máximo que o LaTeX vai comportar aqui são 3 elementos. Mas veja bem, pessoal, a subseção ela pode ser numerada sim, mas não para monografias, e sim para artigos, tá? Ou seja, a sub da subseção ela só é numerada em artigos, pois o capítulo num artigo ele é ignorado. Você não vê capítulos em artigos, tá bom? Podem perceber, reparem, o capítulo ele é comum em livros e monografias. Nesse caso, pessoal, a contagem começa na seção. Então, a seção vai ter numeração com apenas um elemento, 2, a subseção 2.1 e a sub da subseção 2.1.1. Beleza? Então, é importante essa dica, tá, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, essa observação. Então, a subseção ela não é numerada apenas em monografias, mas ela é numerada em artigos. A gente vai ver na prática e vai ficar mais claro. Vale lembrar, pessoal, que o próprio LaTeX numera automaticamente as seções seguindo uma estrutura lógica. Porém, se você não quiser numerar uma seção, um capítulo e por aí vai, basta a gente acrescentar um asterisco na frente do comando. Na verdade, desses comandos aqui, né? Então a gente tem essas possibilidades aqui, tá bom? Se eu colocar um asterisco na frente de cada um desses comandos, na hora que você for compilar e imprimir um PDF, essa estrutura aqui, ó, não vai ser numerada, tá bom? Então a gente não vai ter nenhum tipo de numeração. Agora a gente vai na prática para tentar entender 100%, tá bom? Então vamos lá.
Eu tô aqui com o meu LaTeX criado. Pessoal, é o seguinte, eu vou vir aqui e mudar o estilo. Em vez de eu colocar artigo, eu vou colocar uma monografia, né, um book. E vou acrescentar a impressão em apenas um lado da página, através do comando OneSide. Tá? Então vem aqui no Document Class e altere. Tá? É o seguinte, pessoal. Vamos lá. Para monografias, o capítulo ele é fundamental, tá? Ele é necessário. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou criar um capítulo. Eu vou colocar aqui, pessoal, selecionar essa primeira opção. Então, eu vou colocar aqui o nome de um capítulo. Vou chamar ele de Introdução. Tá? Apenas para ilustrar. Em seguida, pessoal, eu vou vir aqui e vou criar, então, uma seção. Tá? Que é o próximo elemento aí dessa estrutura hierárquica. Seção. A seção, pessoal, eu vou colocar aqui assunto 1. Tá? O nome da seção vai ser assunto 1. O nome da subseção vai ser assunto 2. E o nome da subseção vai ser assunto 3, tá? Dessa forma aqui, assunto 3. Vou dar um Ctrl S, né? Já salvei, vou compilar e vou ver o que acontece. Olha que bacana, pessoal. Veja. Foi criada uma nova página aqui, já com o capítulo, né? Então ele reserva uma página para mim, colocando toda essa estrutura aqui que eu criei, tá? Na página 4. Beleza? O conteúdo que eu fiz nas aulas anteriores ficou na página anterior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem o capítulo numerado aqui, né? Como eu mostrei para vocês, o capítulo numerado, ele se chama Introdução. O nome Introdução vem um pouquinho abaixo daqui do capítulo 1, tá? Um pouquinho abaixo mesmo. E, mais abaixo ainda, começa as suas seções, tá? Seção numerada, subseção numerada. Perceba, pessoal, que nesse caso aqui, para monografias, a da subseção não é numerada, tá? Pois, como eu falei, o LaTeX comporta apenas 3 elementos aqui, tá? 3 elementos. Outra coisa importante, pessoal, é a questão do tamanho da fonte. Perceba que aqui o tamanho é 1. Conforme a gente vai avançando nas seções, na divisão aqui, fica menor. Isso é totalmente natural e comum, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. O LaTeX, por padrão, ele modifica o tamanho da fonte conforme a gente vai avançando aqui, tá? Na estruturação do seu documento. É natural, tá? Não se preocupem. Vocês não seriam jamais penalizados com isso, tá? Em um trabalho acadêmico, porque o LaTeX configura nesse padrão e esse padrão aqui é aceito, tá bom? Vamos fazer o inverso, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, um capítulo não numerado. Vou colocar aqui um asterisco na frente de cada um desses comandos, com exceção do último, que o último, obviamente, ele não vai ser numerado. Então, não faria sentido colocar uma da subseção, beleza? Mas eu vou deixar apenas para fins didáticos, tá bom? Então eu vou compilar e vamos ver. Olha que legal, pessoal. O tamanho da fonte continua diferente para cada uma aqui das seções. E não temos, então, capítulo 1, não temos a numeração de nenhum desses elementos aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora uma coisa importante, tá? Eu vou voltar aqui do jeito que tá? Vou voltar aqui. E vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou voltar lá para cima, no Document Class. Vou apagar aqui o OneSide, não vai precisar. E eu vou trocar aqui, em vez de book, eu vou colocar article, de artigo. Vou voltar para a estrutura anterior, o estilo anterior. Agora nós vamos compilar e vamos ver o que acontece. Olha, pessoal, aconteceu um erro de compilação. Ou seja, esse comando aqui, ele não é aceito, tá bom? Ele é indefinido. Na verdade, no estilo de artigo, esse comando aqui, capítulo, ele não é aceito, como eu falei para vocês. Não existe capítulos em artigos, tá? Então, ele promove esse erro de compilação. Então, eu vou apagar, tá? Eu vou salvar e vou compilar e vocês vão notar um detalhe. Olha que legal, pessoal. No formato de artigo, perceba que ele não criou uma página nova para mim, não, tá? Logo aqui abaixo, ó, dessa informação já veio já as seções. E é natural em artigo, tá, pessoal? Você não tem o começo de uma seção em uma página, uma subseção em outra, isso não existe, tá? Tudo fica numa mesma página, tá bom? E olha a numeração, perceba que a da subseção está numerada.
Entenderam a sacada do LaTeX? Então é assim que funciona. A fonte também muda, como vocês estão vendo, né? Vou até aproximar mais para vocês perceberem, tá bom? E vou utilizar aqui do asterisco, tá? Mais uma vez aqui, para vocês perceberem, tá? Vim aqui ao Ctrl S, vou compilar e vamos rodar. Ó, tá vendo? O efeito da numeração não existe, tá? Então não tem numeração nenhuma aqui para cada um desses elementos, dessa estrutura aqui. Um último adendo, pessoal, é o seguinte. Olha aqui na parte da estrutura do LaTeX, né? Nessa coluna aqui. Perceba que a gente tem uma divisão hierárquica, tá? Eu vou voltar do jeito que estava lá no book para vocês perceberem. Tá? Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar. Ó, pessoal, perceba o seguinte, eu tenho capítulo, seção, subseção, subseção. Perceba que aqui a gente tem uma divisão hierárquica, tá bom? Então se eu clicar aqui eu posso expandir, ó, posso expandir. Tá vendo onde tem C? Esse C aqui é de capítulo, tá bom? De capítulo. E dentro do capítulo a gente tem as seções, tá bom? Ó, então o assunto 1 está dentro de introdução e por sua vez o assunto 2 está dentro do assunto 1, tá dentro dessa seção. E na subseção do assunto 2 eu tenho uma da subseção, tá bom? Então a gente pode expandir e retrair aqui conforme vocês forem achando mais justo, tá bom? Então aqui a gente pode suprimir aqui e deixar do jeito que tá. Beleza, pessoal? Então é isso. Foi uma aula muito importante, tá? Aí pro seu dia a dia, um dia que você estiver fazendo um artigo, uma monografia, tenha em consideração tudo isso que eu falei, que vai ser bastante útil aí para o desenvolvimento das suas atividades. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau.